Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Hoje, a revelação que Deus quer trazer ao nosso espírito é sobre servos, filhos e filhos. Talvez você vai estranhar um pouquinho esse tema, mas até o final eu creio que vai ficar bem claro para você por que nós estamos trazendo esta revelação ao seu coração. O nosso objetivo é trazer uma compreensão sobre a nossa posição como filhos de Deus e o significado de sermos filhos quando estamos falando no nosso relacionamento com Deus. E nós vamos partir de um texto base, que está em Gálatas capítulo 3, versículo 26, que diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Coisa maravilhosa. Todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 26. No contexto de vida, nós vemos que a igreja é formada por filhos de Deus. Não deveria ser de outra forma. Ela é formada por filhos de Deus, nascidos de novo pelo poder do Pai Celestial. Mas mesmo que nós todos sejamos filhos de Deus, nós vemos ainda que alguns vivem na igreja como se não tivessem o poder, ou melhor, como se estivessem vivendo no próprio mundo, mergulhados em trevas e arrastados pelo pecado. Por quê? Por que assim? As expectativas que nós temos quando nós chegamos na igreja do Senhor Jesus Cristo é que as pessoas vivam um contexto de vida totalmente diferente do mundo, não é verdade? Porém, nós observamos que isso não é a realidade. Alguns ainda estão emaranhados em atitudes, em ações, em pensamentos, como se fosse parte do mundo, ou pessoas mundanas. Por que isso está acontecendo? Porque não compreendem o poder que nós temos residindo em nós como filhos do Altíssimo. E é isso que nós queremos trazer ao seu conhecimento. Trazer para vocês esta revelação, para que haja de fato uma libertação plena e completa, para que você tenha todo o gozo e usufrua de uma vida cristã realmente satisfatória. Talvez você estranhe esse título. Talvez você vai estranhar um pouquinho essa lição, porque ela trata de servos, filhos e filhos, né? Mas nós queremos que você entenda que as Sagradas Escrituras, elas diferenciam em termos, numa terminologia, para que nós possamos entender como Deus se relaciona conosco. E por causa disto, por causa desta revelação,
nós poderemos então responder algumas perguntas bases que são muitas vezes feitas pelas pessoas da igreja. Por exemplo, por que as pessoas rejeitam o Evangelho? Por que tantos crentes são tão comprometidos com as coisas deste mundo? Por que o diabo parece ter tanto poder sobre os homens? O diabo pode realmente impedir o crente de crer em Deus? Estas e outras perguntas deverão se tornar um pouco mais claras, trazendo mais segurança para você e paz nestes últimos dias, quando nós começarmos a entender melhor sobre este assunto que nós vamos estar fazendo durante esse período. O texto em Gálatas capítulo 3, versículo 29, nos diz o seguinte: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então veja, os versos de 6 a 9 do capítulo 3 nos esclarecem qual foi esta promessa. A promessa era que Deus justificaria os gentios pela fé. Deus disse que em Abraão seriam benditas todas as gerações ou todas as nações da terra. E também ele nos diz a Escritura que Abraão creu nesta promessa porque Deus imputou em seu coração a fé. Ou seja, ele creu na promessa e porque ele, Deus, lhe pôs fé no coração para que cresça. Então, esta promessa fala do Espírito Santo que os Gálatas haviam recebido pela pregação de Paulo. Portanto, todos os homens, após a morte de Jesus Cristo, podem receber o Espírito Santo prometido, porque ele é a promessa do Pai. Foi isso que Jesus Cristo disse aos seus discípulos: não façam nada até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, se vocês vão fazer alguma coisa frutífera nessa terra, tenham certeza que isso só acontecerá pela instrumentalidade do Espírito Santo. Se ele não tiver em você, você não vai conseguir. Então essa promessa foi dada para Abraão e a nós. Então veja bem, quando Jesus Cristo vai e conversa com os seus discípulos antes de ascender aos céus, ele disse: vocês irão para Jerusalém e aguardem a promessa do meu Pai. Então veja, esta herança, ela foi proveniente da promessa que Deus deixou ao descendente de Abraão, que é Cristo Jesus. Por isso, todos aqueles que recebem Cristo em seu coração são herdeiros desta promessa. Para uma melhor compreensão, irmãos, da profundidade desta filiação, nós vamos agora compartilhar um pouquinho os termos usados na Palavra de Deus, para que você faça uma diferenciação e entenda melhor os contextos daquilo que estão sendo expostos na Palavra de Deus. O primeiro termo é o termo escravo, ou doulos. A palavra escravo, no grego, é doulos, que significa um escravo que está em sujeição ou servidão. Mas a ideia é de alguém que está amarrado, preso, é um servo. O segundo termo que a Palavra de Deus usa é o termo népios, ou seja, um bebê que ainda não fala, um infante. E nós poderíamos comparar
essa palavra, népios, a um cristão imaturo. Então, a palavra de Deus pode dizer: eu quis falar a vocês como a experimentados, homens maduros, mas não pude. Pude falar a vocês como népios. Por quê? Porque vocês ainda não alcançaram uma estatura de maturidade. A outra palavra, o outro termo, é o termo huios. Ou seja, huios se refere a um filho de idade madura ou com o potencial de amadurecimento. Ou seja, que tem um parentesco. Possui um parentesco. Então, o último termo que eu quero compartilhar com você é a palavra teknion, que significa um infante, uma criança pequena, imatura, criança gerada e imatura. Então vamos, de uma forma bem sucinta, analisar esses termos para que você possa, com a diferenciação desses termos, ser abençoado na sua vida espiritual. O termo escravo foi usado por Paulo como sendo o tempo antes da cruz de Cristo, ou seja, a humanidade estava escravizada pelo pecado, ou seja, o tempo da lei. Naquele tempo, o homem era escravo do pecado. A lei simplesmente veio para revelar o coração de Deus a eles, os mandamentos de Deus para eles. Mas ela não produzia, como nós já vimos anteriormente, ela não produzia vida que mudasse o homem. Por isso, o pecado tomava força e prendia todos os homens debaixo do seu poder. Foi um tempo de escravidão. Daí o termo que Paulo usa: não difere do escravo. Veja bem, você agora é um herdeiro, você nasceu de novo, mas você é menino. E em relação a este mundo, aos rudimentos deste mundo, você está tão preso quanto este que era escravo. Então a revelação de Paulo é que a razão da lei foi encerrar todos os homens debaixo do pecado, até que viesse o descendente, ou seja, Jesus Cristo, a quem Deus fez a promessa. Então, o importante aqui é notar que Deus mesmo concedeu a lei para que todos os homens estivessem debaixo da força e o domínio do pecado e não pudessem alcançar sua libertação, graça e salvação, senão pelo poder da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então isso é um mistério que nós precisamos entender. Mas o termo escravo é utilizado para as pessoas que estão debaixo do poder e são dominadas pelo pecado. Existem 3 momentos na vida do homem que são mencionados pela palavra de Deus nos textos sagrados. A palavra népios, ela é utilizada quando a pessoa é menino, ou seja, quando ele é gerado em Deus. Então o termo népios vem de uma partícula obsoleta, né, implicando uma negação, ou seja, que não fala. Um infante sem entendimento algum, um bebê, um menor. Então, figuradamente, uma pessoa de mente simples, muito simples, um crente imaturo, um bebê ou uma criança. Então, todas as vezes que a palavra de Deus diz assim, ela é um menino, é imaturo, ela está falando de népios. O termo utilizado é este. O outro termo que a palavra de Deus usa, falando de criança, é o termo teknion, ou seja, quando é gerado de Deus, mas ainda é um infante imaturo.
ele também é utilizado para expressar uma linguagem de amor, de ternura. Por exemplo, meus filhinhos, ou seja, meus queridos, meus amados, falando dos cristãos convertidos. Então é muito comum você ouvir na palavra de Deus a terminologia apostólica dizendo meus filhinhos, termo usado como uma expressão de amor, né? Uma expressão de amor por uma criança que ainda não adquiriu o entendimento completo das coisas desta vida. Então, no Novo Testamento, um termo afetuoso, usado pelos mestres para com os seus discípulos. Então, o terceiro termo para falar sobre um filho é a palavra huios. Então, um filho com potencial de ser maduro, ou seja, um filho segundo o pai, ou seja, do qual ele foi gerado. Então, um filho, em algumas instâncias de animais, pode ser também isso, né? Mas usado de uma forma ampla para um parentesco imediato, remoto ou figurativo. Alguém nascido de um pai e uma mãe. De uma forma mais ampla, um descendente, alguém de posteridade, alguém que, como são chamados os filhos de Israel, os filhos de Abraão, sendo usado para descrever alguém que depende de outro para o seu amadurecimento. Então, é por isso que Jesus é chamado o Filho de Deus, ou seja, huios de Deus. Por quê? Porque sua dependência era total e plena, e dele foi gerado. Então ela é muito forte e expressa essa geração divina, ou seja, ele vem do seio do Pai. Assim, todos aqueles que são gerados de Deus. Por isso que nós somos chamados huios de Deus. Por quê? Filhos de Deus, porque nós fomos gerados do alto, fomos gerados pelo Espírito Santo, e agora nós temos uma descendência divina, uma natureza divina que veio habitar dentro do nosso espírito. Então, nós precisamos fazer essa diferenciação, porque muitos são filhos, mas são filhos népios, ou seja, imaturos, ainda não alcançaram a estatura de um varão perfeito. Eles têm a filiação, nasceram, mas são imaturos. Mas quando nós falamos de huios, nós estamos falando de alguém que nasceu do alto, nasceu do Pai, e que agora é seu descendente e está crescendo para ser todo o potencial que o Pai investiu nele. Então, o uso e entendimento correto destes termos faz uma grande diferença no entendimento correto das Escrituras. Em algumas instâncias, a Bíblia se refere a crianças espirituais. Veja bem, crianças espirituais que estão debaixo das mesmas forças que operam nos incrédulos, que vivem no mundo, e isso traz muita confusão e muito julgamento na casa de Deus, porque nós ficamos perguntando, essa pessoa é salva ou não é salva? Entende? E aí os dedos apontam e você não sabe mais como lidar com essas pessoas. Quando você tem um bebê na sua casa e esse bebê faz alguma coisa errada, quebra alguma coisa, você não vai matar o bebê, você vai entender a infantilidade dele e você não vai chegar para essa criança e você vai matar a criança porque ela quebrou um objeto ali. Mas se alguma pessoa chega mais idosa e quebra aquele objeto, você pode até querer que seja pago, reposto ou alguma coisa parecida. Então, quando nós estamos lidando dentro da casa de Deus, nós estamos lidando muitas vezes com uma criança espiritual, que por causa das concupiscências que ainda atuam em sua vida, estão tão ligadas ao rudimento do mundo e pecando como se fossem escravas, embora
seja herdeiro de todas as coisas. O uso e entendimento correto destes termos, meus irmãos, vai fazer diferença em como nós vamos nos relacionar dentro da casa de Deus. Por isso nós estamos trazendo esse entendimento. Você não pode tratar um igual ao outro. Por quê? Porque um pode ser ainda um népios, ou seja, um infante. E se ele é infante espiritualmente falando, então sua carne vai estar em operação e você vai ver muitas coisas que podem atrapalhar o convívio na igreja, podem danificar algumas coisas na igreja, inclusive ofender você e trazer feridas aos demais. Mas quando nós somos filhos de Deus e temos maturidade e estamos crescendo nessa maturidade, então nós vamos ver que os relacionamentos se tornam mais fáceis, os dons do Espírito Santo começam a entrar em evidência e nós vamos ser vitoriosos em tudo que nós fazemos. Ainda hoje, pode ter certeza, nós concluímos assim: o Verbo se faz carne entre nós, porque nós somos gerados de Deus. Ele é o poder de sermos feitos filhos de Deus. Quem? O Espírito Santo. O Espírito de Deus é gerado em teu espírito. Você vai passar a ser um filhinho amado de Deus. Você vai ser uma pessoa imatura, um bebê, um infante que deseja ardentemente a palavra de Deus. Mas você vai chegar à estatura de Ruios, aquele filho maduro que agora sabe e discerne coisas para a glória de Deus. Daí para frente, é só o amadurecimento no Espírito Santo, até nós chegarmos a ser Ruios de Deus, ou seja, maduros, firmes na palavra e constantes em toda boa obra na casa do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que você possa fazer bom uso do entendimento que foi trazido a respeito desta terminologia e como cada uma se encaixa dentro dos textos bíblicos em relação à vida prática diária da igreja. Que Deus os abençoe.